Ciao ragazzi! Hoje vamos falar sobre as formas de dizer o verbo ter em italiano. Sabemos que em português o verbo ter pode significar tanto possuir como existir, certo? Posso dizer, por exemplo, eu tenho um gato, eu possuo um gato. Ou ainda, tenho um gato no meu jardim, existe um gato no meu jardim. Mas será que em italiano existe um único verbo que possa ser usado nas duas mesmas situações? Em italiano, não existe um verbo que tenha esses dois significados. Como sinônimo do verbo possuir, possiedere em italiano, temos o verbo avere, com conjugações em todos os sujeitos. Para dizer, por exemplo, eu tenho um gato, usamos ho un gatto. Nós temos um gato, abbiamo un gatto. Vocês têm um gato, avete un gatto. E assim por diante. Já o verbo existir, esistere em italiano, tem como sinônimo o verbo esserci, que significa é in questo o quel posto. Está neste ou naquele lugar. Se algo está em um lugar, logo existe, não é mesmo? A lógica é mais ou menos essa. A palavrinha ti é a referência do lugar, que é unida ao verbo essere, formando essa expressão indicando existência. O verbo esserci é usado na forma impessoal somente nas conjugações de terceira pessoa, singular e plural. Ou seja, para dizermos que tem um gato no jardim, usamos c'è un gatto nel giardino. E se forem dois gatos? Ci sono due gatti nel giardino. Mas como é que eu vou saber quando usar o verbo esserci e quando usar o verbo avere? Alguns de nós podem confundir o uso desses verbos na terceira pessoa, principalmente do singular, porque o verbo italiano avere, que significa possuir, tem praticamente a mesma conjugação do verbo português haver, que é um falso cognato, pois significa existir. E como fazer para não confundir esses dois verbos? Dica simples. Se o verbo for usado com um sujeito, lui ou lei em italiano, usamos o verbo avere. Esse sujeito pode ser uma pessoa, um animal ou uma coisa, e geralmente vem acompanhado de um artigo, il, lo, la, l'apostrofo, ou de um adjetivo demonstrativo, como questo, quella e assim por diante. Se em vez disso o verbo for usado com um lugar, pode aparecer acompanhado com uma preposição de lugar, como in ou a, por exemplo. Ou ainda com uma referência, como dietro, vicino, accanto, entre outras. Assim nós temos as frases: La biblioteca ha molti libri. A biblioteca, sujeito, possui muitos livros. Ou então, questa biblioteca ha molti libri. Esta biblioteca tem muitos livros. Mas se em vez disso usamos uma preposição de lugar, o verbo usado será esserci. Allora, nella biblioteca ci sono molti libri. Na biblioteca existem muitos livros. Ficou mais fácil de entender? Espero que essas dicas tenham ajudado. Aguardem as próximas.